Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo. É uma honra neste momento transmitir o amor de Deus através de sua palavra a você e compartilhar sobre um tema que considero extremamente significativo, o qual nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Tomando como base o paralelo entre o templo de Salomão e o templo de Deus, que somos nós. Antes de continuar, gostaria de aproveitar esta oportunidade para convidá-los a se inscrever em meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo que estou compartilhando e quer receber mais vídeos sobre esse tema, então se inscreva de maneira a não perder nenhum dos novos vídeos que serão postados. Tem um botão vermelho logo abaixo desse vídeo com o nome de inscrever-se. Clique nele e depois no sino de notificação. Antes de começar, quero expressar minha gratidão por essa oportunidade de falar com você sobre esse assunto tão relevante para a nossa vida espiritual, que pode nos levar a uma compreensão mais profunda do nosso relacionamento com Deus e da nossa identidade como cristão. Ao refletirmos sobre o Templo de Salomão como transportados para um momento crucial da história, ou seja, somos transportados para um momento crucial da história do povo de Israel. Um magnífico edifício construído com dedicação e detalhes minuciosos que representava a morada de Deus em uma casa feita por mãos de homens no meio de seu povo. De acordo com Êxodo capítulo 25 e o versículo 8, dentre outras passagens bíblicas. No entanto, conforme vamos além das pedras e da grandiosidade do templo físico construído por Salomão, descobrimos uma verdade ainda mais profunda. Somos desafiados a entender que hoje somos nós mesmos o templo de Deus. Sim, cada um de nós, como cristãos, carrega dentro de si a presença do Espírito Santo, transformando-nos em moradas vivas do Altíssimo. Esse conceito é poderoso e revolucionário. Ele nos mostra que a adoração e a comunhão com Deus não estão limitadas a um espaço físico específico, mas sim a uma dimensão espiritual que transcende qualquer estrutura feita por mãos humanas. Nós somos a casa de Deus, onde Ele escolheu fazer morada. Nós vamos adentrar dentro da palavra de Deus, a qual encontramos na Bíblia, e isso vai nos abrir mais nosso entendimento a respeito deste assunto. Mas vamos ver aqui alguns paralelos que podemos traçar entre o Templo de Salomão e nós como casa de Deus. A diferença entre o templo físico construído por Salomão em Jerusalém e nós como casa espiritual, a casa de Deus construída por Salomão enfatiza a importância do templo físico como um lugar escolhido por Deus e um lugar de adoração. O templo de Salomão tinha uma localização específica em Jerusalém, tendo uma localização geográfica, enquanto nós, como casa de Deus, somos templo de Deus viventes para adorar a Deus, não estando ligada a um local físico específico e nem construído pelo homem. No templo de Salomão, havia uma ordem sacerdotal estabelecida para construir os rituais e as atividades sagradas. No entanto, nós, como templo de Deus, destaca o sacerdote de todos os cristãos, de acordo com 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, permitindo que cada um tenha acesso direto a Deus, de acordo com Efésios capítulo 2 e versículo 18. Então vamos explorar sobre esse assunto dentro da Bíblia Sagrada. Nos acompanhe. Alô, som, ei. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Meu prezado irmão, minha prezada irmã,
vamos entrar dentro da palavra para podermos entender o que diz o salmista referente à casa do Senhor e o que também nos ensinou o apóstolo Paulo, o qual recebeu o evangelho da graça, o que significa casa do Senhor nos nossos dias. Porque de ambas as situações há entendimentos que podem se divergir. Como, por exemplo, alguém dizer que a casa de Deus é uma casa como tratou o profeta Davi, que diz, vamos à casa do Senhor. E um outro entendimento é o que expressou o apóstolo Paulo quando diz assim, que nós somos o templo do Espírito Santo e casa de Deus. Bom, vamos entender, examinar a palavra através do que escreveu Davi e discorrermos dentro da Bíblia para que haja um só entendimento, tanto do Velho Testamento quanto também no Novo Testamento. Vamos entender a passagem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O profeta Davi, ele alegrava-se quando ele ouvia dizer, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque no Velho Testamento, no tempo da lei, a casa de Deus, na verdade em si, era uma casa feita pelos homens, para que Deus se manifestasse. É o que diz Êxodo, capítulo 25 e versículo 8. Olha, e me farão santuário, e habitarei no meio deles. O que significa o santuário? Se nós formos ver a palavra santuário, nós vamos ver que é um lugar, é um edifício, um templo, vamos dizer assim, dos quais o povo de Israel, eles cultuavam a Deus. Exatamente isso. Vamos ver em outra passagem que pode reforçar que esse templo era um templo físico e feito, como diz a própria palavra aqui, ó, e me farão santuário. Então, quando ele foi expressado aqui que eles fariam santuário para Deus, esse santuário era feito de todos os materiais, como foi até mesmo estabelecido por Deus, para que eles pudessem fazer. Também fará uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e assim por diante. Aqui é a questão de como eles fizeram aquele santuário para Deus. Mas nos nossos dias, como fica a questão? Primeiramente vamos para Hebreus, capítulo 3, versículo 6, que nos diz, olha, mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Nós podemos já começar a entender dentro da palavra que aquela casa que Davi estava expressando era uma casa que estava estabelecida pela lei, dos quais aqueles que estavam submetidos a adorar a Deus naquela casa estavam sob o jugo da lei de Moisés. Exatamente isso. E você está seguindo? Você está também debaixo da lei de Moisés? Não. A lei de Moisés, ela teve a sua validade. A palavra diz até mesmo em Gálatas que a lei, ela serviu para apontar a Cristo. E o seu fim também foi Cristo, como diz aqui em Romanos, né, no capítulo 10 e versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Por que o fim da lei? Porque ele cumpriu a lei por nós, é o que diz Mateus 5,17. Tá? Então vejamos que aquela casa, voltando ao assunto, que era uma casa que foi estabelecida por Deus e que eles cultuavam a Deus e pela lei eles deviam levar o dízimo, a casa do tesouro, que era a casa de Deus, tá? Para que houvesse mantimento naquela casa, que era a casa de Deus, estabelecido por Deus e feito pelos homens. E também aquele lugar, só para você ter ideia, era um lugar que separado apenas para o povo de Israel, né? E outras nações também, outros povos de outras nações, que também como os escravos, como os servos, também os comprados também por dinheiro,
como diz as passagens do Velho Testamento, eles adoravam também ali naquela questão. Tá? Tinham os lugares devidos para os estranhos, né? Claro. E os sacerdotes, tudo bem, porque não é a questão aqui. Bom, vamos lá. Então ali havia uma casa de Deus. E para nós hoje, como assim? Vamos voltar de novo também. Vamos lá e voltamos aqui para dar um entendimento sempre melhor. Hoje a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Está entendendo? Ó, templos, ó, santuário destinado ao culto divino. Você já ouviu falar muitas vezes, irmão, vamos ao templo de Deus, à casa de Deus, ao santuário de Deus. Mas isso, quando nós, sem entendimento, falamos isso não foge de que nós não tenhamos zelo com Deus. Nós temos sim, mas a Bíblia fala claramente que esse zelo é sem entendimento, tá? Porque o entendimento verdadeiro sobre a casa de Deus somos nós. Olha o que diz aqui 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? O que é templo? Então, de novo, olha, o que nós estávamos lendo lá. Santuário destinado ao culto divino, tá? Porque então nós agora fazemos nosso culto, nossa adoração a Deus é no nosso espírito, na verdade, com o verdadeiro adorador, adorando em espírito e em verdade. Isso quer dizer que nós não podemos se reunir? Podemos, sim, podemos, mas nós se reunimos como igreja. Nós não mais cultuamos a Deus, tendo como uma igreja, um templo, um santuário, uma casa feita por mão de homem, que isso contraria o conceito da palavra. Está entendendo? Sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então vejamos quando a Bíblia diz claramente, voltando aqui, 17, 24, que esses templos feitos por mão de homem não é a casa de Deus. Por quê? Porque, na verdade, esses templos feitos por mão de homens, eles até mesmo, como dizendo assim, levam a um entendimento de que Deus está precisando de ser servido, está precisando de dinheiro, está precisando de casa, está precisando de carro. Mas o que diz a palavra? Nem tão pouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Irmão, traga isso porque Deus vai te abençoar. Não, irmão, nós já somos abençoados com todas as sortes de bênção. É o que diz a palavra em Hebreus, não, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 3, olha o que diz, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, não foi só com uma, duas ou três, com todas as bênçãos espirituais. Você não precisa mais receber uma bênção, você doando um carro, você doando uma casa, você dando o seu dinheiro. Por quê? Porque já foi abençoado com todas as sortes de bênção. O que falta é você tomar posse dessas bênçãos através da fé. Exatamente. Então vejamos agora, voltando ao assunto, entendeu? Muito importante, do que trata Malaquias, até mesmo, capítulo 3, versículo 10, que a casa de Deus ali era mantido com os dízimos pela lei de Moisés, entendeu? Era mantido com os sacerdotes para prestar culto ali, culto a Deus ali naquele monte. Então vejamos, voltando aqui, que aquelas coisas ali eram sombras para os nossos dias, que a casa de Deus somos nós. E que aquelas coisas ali não tem mais qualquer uma validade, não tem mais algo que possamos se apegar para vivermos o passado. Não. Como? Nós vamos ver dentro da Bíblia. Nós vamos ver nas próprias palavras de Jesus Cristo. Olha, em Mateus capítulo 24 e versículo 1, sobre aquele tempo daquela época, profecia da destruição do templo. Destruição do templo. Olha só, em 70 anos depois de Cristo, Jesus fala da destruição do templo, porque ele não ia ter mais valor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que
não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quer dizer, aquele templo não ia ter mais um valor, entendeu? Após a morte de Cristo, porque aquele templo era um templo que estava estabelecido como figura para o que havia de vir, que era o templo do Espírito Santo em nós, tá? Em nós. Mas só que enquanto aquele templo ali estivesse em pé, o verdadeiro templo ainda não estava, entendeu, manifestado, tá? Não estava revelado. É o que diz Hebreus, olha, Hebreus capítulo 9, versículo 8, olha o que diz. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, quer dizer, que estava encoberto então, quer dizer, como estava como sombra, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Enquanto aquele tabernáculo, enquanto aquela casa que é estabelecida de culto para Deus estivesse em pé, quer dizer que o verdadeiro templo, que somos nós agora, estava encoberto para eles. Quem sabe pode até o momento, pode ser que estivesse encoberto para você também. Mas, a partir do entendimento da revelação da palavra, aí sim, agora você tem entendimento que este templo agora é você. Agora, com o que se trata de dizer o que significa casa de Deus ou igreja de Deus? Igreja são, na verdade, os membros que formam o corpo. Você é um templo do Espírito Santo. Como diz a palavra de 1 Coríntios, né? Nós lemos também, 3,16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora sim, como igreja, são nós, todos, o corpo de Cristo, na verdade, em si, entendeu? Que forma a igreja de Deus e seus membros em particular. É o que diz aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 27. Olha só. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Quer dizer, você como uma pessoa, como um indivíduo, você é um membro do corpo de Cristo. Ó. Você é um membro do corpo de Cristo. Você, em particular, como membro em particular, você faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Colossenses capítulo 1 e versículo 24. Olha, regozijo-me agora no que padeço por vós. É o apóstolo Paulo falando. E o apóstolo Paulo foi quem recebeu, né, a revelação, o apóstolo Paulo foi quem recebeu a revelação da graça. E ele está dizendo, regozijo-me no que padeço por vós, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, tá? Então vejamos que a igreja é uma assembleia de cidadãos reunidos com determinado propósito. E o propósito que nós temos quando se reunimos é cultuar a Deus. Mas, na verdade, quando a igreja de Deus ela se reúne como uma igreja viva, tá? Não é como uma igreja de quatro paredes construída pelos homens. O povo de Deus pode se reunir como igreja. Ele não quer dizer que quando ele sai da sua casa para uma reunião, ele vai para a igreja de Deus. Não, é o contrário. Ele vai como igreja, ele vai se reunir com o corpo de Cristo, tá? Como a igreja do Deus vivo, tá bom? Então esse é o entendimento. E nós podemos perfeitamente entender que aquelas coisas estavam como figura e que a realidade que nós temos hoje, somos nós. Ó, então diz, eis-me aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, tá? Para estabelecer o segundo. E o segundo que temos hoje é a casa de Deus, que somos nós. Então, tudo bem. Se você teve alguma dúvida, que ficou algo a mente ainda te incomodando dentro desse entendimento, posta nos comentários, tá bom? Dos quais eu posso pegar o assunto, a pergunta e gerar um vídeo para nosso melhor entendimento e crescermos mais em graça. A palavra de Deus diz assim, em 2 Pedro, né, 3,18, diz assim, crescer na graça e no conhecimento. E o que nós estamos fazendo é crescer na graça.